Seguinte, hoje nós vamos ver dois equipamentozinhos, né? Um equipamento de proteção, mais outro equipamento de proteção, que é o DR, né? O interruptor diferencial residual, ou só o DR, o diferencial residual, porque ele pode vir em duas configurações, né? Em catálogo, né? Ele pode vir só o DR, né? Só o detector de corrente de fuga, ou ele pode vir com um disjuntor, né? O interruptor, né, diferencial residual, beleza? Como é que ele funciona, né? O interruptor diferencial residual, ele consegue detectar através da formação das correntes de campo quanto o de corrente de fuga você está tendo, né? Então existe determinados limiares, né? Pela 5410, né, a proteção ela deve ser realizada com DR, né, com corrente máxima de fuga de 30 mA, porque 30 mA vai ver depois já começa a dar problema de saúde, né? Então a 5410 por conta da lei 8078 de 90, no artigo 39, né, no artigo 39 ela define isso aí. Então isso aí foi incorporado a NBR 5410, né? Então o DR, né, ele, como está dizendo aqui, é dispositivo de proteção, né, para você efetuar o desligamento do circuito com um valor de fuga superior ao valor pré-estabelecido. Obviamente que existem vários tipos de DR, né, com vários valores, né, de correntes de fuga, né? O que é essa corrente de fuga? Olha, você pense bem, em um circuito equilibrado, que não existe, né? Assim, e o desequilíbrio de fase ele é maior em tensões mais baixas. Então, o maior desequilíbrio de fase que você vai encontrar normalmente é na ABT, né? 380, 220, no nosso caso, 220, 127, né? Em determinadas regiões, né? Então, o maior desequilíbrio vai ocorrer ali, beleza? Então, não tem jeito de você não ter desequilíbrio de fase, principalmente em BT. E o nosso DR, né, o nosso equipamento DR, ele é aplicado justamente para instalações em BT. Beleza? Então, você não pode simplesmente dizer que a corrente de fuga é zero. Não, isso nunca vai existir, né? Isso não vai existir. Principalmente porque no caso do DR, você precisa ter um tipo de instalação, um tipo de aterramento chamado TNS, né? Você pode usar, vai ser o TNC, né? Tem o TNS ou o TT, né? A gente vai ver, pode usar um mnemônico de terra neutro separado, terra neutro comum, beleza? Então, nosso DR ele vai proteger somente o quê? Né? Por contato direto. Beleza? Pela corrente de fuga direto. Você pode ter choque elétrico por contato direto, né? E pode ter choque elétrico por contato indireto, né? Que é o que ocorre nos equipamentos, né? O equipamento está energizado, né? E é que deu problema aqui. Tá funcionando aí? Tá funcionando aí? Deu um reporte aí, tá funcionando? Aqui tá. Aqui deu uma paradinha. A internet tá uma porcaria mesmo. Então, vamos continuar. Então, no nosso caso, né, o DR, o DR, né, ele vai proteger o quê? Choques por conta de contato direto. Porque por conta do contato direto, o que é que vai acontecer? Né? O contato direto, né, ele não vai detectar porque ele pressupõe que as massas, né, elas estão aterradas. No caso aqui, né, esse equipamento, o pessoal chama de massa. Essa massa aqui não estando aterrada, o que é que acontece? Quando ela está energizada com determinado potencial, né, ao tocar nessa massa, você vai ser o circuito, você vai fazer parte do circuito de fuga. Você vai ter, aqui o pessoal chama de tensão de toque, a gente vai ver depois, né? Então a massa aqui vai estar energizada, beleza?
Então, a massa estando energizada, o que é que acontece? Né? Tem um meio de você proteger essa pessoa do choque? Tem. Qual é esse meio? Com o aterramento dessa massa. É por isso que você vê a maior parte dos equipamentos hoje, até fogão, né, com aquele acendedor elétrico, ele vem com um fiozinho verde e amarelo, né, para aterramento. Né? Ele vem com um condutorzinho verde e amarelo para aterramento. Né? E o pessoal geralmente ignora. Né? Aquilo ali é muito importante para você não levar um choque, né, e não estar ali de graça. Ah, mas eu não tenho massa, né, para aterrar. Não, dá um jeito, né? Porque a pior coisa do mundo que tem é um choque, né? E principalmente se for uma pessoa, né, em um ambiente de trabalho, levar um choque, pô, pode ter certeza que, né, vai ser um processo. Pode colocar num copinho de areia, né? Pode trazer areia lá de Ipanema, no Rio de Janeiro, para dizer que, né, areia, né, internacional, né, todo mundo conhece. Pode trazer de Itapuã também, a areia de Itapuã é boazinha, né? Mas, né, isso não se faz. Beleza? Então, a gente vai ver só duas definições aqui, que é tensão de toque e tensão de passo. Beleza? Na verdade, até hoje, né, Jardim? Muita casa não tem sistema de aterramento, né? Assim, onde é que a gente pode garantir o aterramento? A partir dos projetos que são submetidos para a própria Enel, né? Que a Enel, além de obrigar por norma o aterramento, ela pede um laudo de aterramento, né? Em PMUC, subestação, né? Hoje tem que ter um laudo, né? O cara tem que ter um engenheiro lá, faz a medição né, da malha de aterramento, né? Leva lá um terrômetro, faz a medição né? E você é obrigado. Então você só garante, no fim das contas, hoje mesmo, em projetos submetidos à análise da própria Enel, né? Ou, obviamente, projetos maiores, né? Mas fora isso, é muito difícil você obrigar, né? Sim, não tem condições de se obrigar. Então, mostrando aqui, né, o que é que acontece com a tensão de toque, que é justamente esse caso aqui, ó, né? Então, você tem uma curva aqui de distribuição, que ele chama de curva de distribuição potencial, durante o curto-circuito ou durante uma descarga atmosférica, né? Lembra que eu mostrei lá, quando estava falando de DPS, né? Que você pega e tinha uma descarga atmosférica e você tinha curvas curvas aqui potenciais a partir do ponto, né, da descarga. Também existem curvas equipotenciais a partir do ponto de curto-circuito, né, para uma corrente de curto-circuito. Então, o que é que acontece? Quanto mais próximo do ponto de curto-circuito, maior vai ser a corrente. Por quê, tia Bill? Lembra lá no cálculo da corrente de curto-circuito. À medida que você vai caminhando dentro do circuito, você vai tendo um maior valor de impedância. E tendo maior valor de impedância, você vai diminuir essa corrente, né? Lembrando que a gente fez o cálculo para impedância em PU, né? Em Power Unification. Beleza? Então, no caso de você ter uma massa, né, por conta, né, da diferença de tensão, né, aqui na distribuição, curva de distribuição de potencial, quer dizer, você tem uma diferença de tensão entre este C aqui em forma de palito e o quadro. O que é que acontece? Ao este ser tocar este quadro, né, ele vai fornecer um circuito. Beleza? Ele vai fornecer um circuito em que a corrente vai circular por ele. Então você tem a resistência do corpo humano, a resistência de toque, né? Porque tipo assim, a pessoa está tocando, está com o pé descalço, aí você tem uma resistência. Você tá com tênis, você tem outra resistência. Então você tem uma resistência de toque, né? A resistência do aterramento que leva, né? Que leva você a fechar o circuito, e a massa. Beleza? Obviamente que você tem o que aqui? Uma resistência da malha de terra, né,
que leva a essa corrente de fuga. Se essa massa ela estiver aterrada, né, digamos que essa resistência de aterramento ela for nessa massa, o que é que acontece? Se a resistência de aterramento for mínima, então ela passa a ser o melhor caminho para essa corrente. Então já vai existir a corrente de fuga porque a massa já vai estar aterrada. Então a pessoa ao tocar este quadro, a corrente dele vai ser mínima, porque a resistência dele, quer dizer, a resistência do corpo humano somada à resistência de toque é muito maior do que a resistência de aterramento. É por isso que a norma, né, hoje ela pede que a resistência de aterramento seja a menor possível, né? Só a norma da ENA permanece com 10 ohms, né, para a subestação e 25 ohms para PMUC. Mas a norma mesmo, ela diz que a resistência tem que ser mínima possível, justamente para você fornecer um melhor caminho para essa corrente de fuga. Então você tem esse elemento aqui de tensão de toque, né, que é o que o sujeito, né, o corpo humano, né, está sujeito quando você toca na parte metálica. Ah, tio Emil, e como é que eu sei da corrente? Bom, se você sabe a tensão de toque, as curvas equipotenciais, você sabe da corrente. Você pega a resistência do corpo humano, né, e a resistência de toque entre a pessoa e o aterramento, não, entre a pessoa, né, e o solo, né, então você vai ter o quê? Você tem tensão, você tem resistência, obviamente você vai calcular a corrente, beleza? Esses ensaios de tensão de toque e tensão de passo, eles são obrigados a serem feitos nos comissionamentos, né? Comissionamento, por exemplo, de parque gerador, parque eólico, né? Porque em que você tem uma malha de aterramento, né? E você obviamente tem as partes metálicas, né, que delimitam, né, o seu parque gerador, seja eólico, né, ou térmico, ou solar, seja lá o que for, né? Então o que é que acontece? Existe uma malha de aterramento projetada, né, em que eu não me lembro qual era a norma desses ensaios para comissionamento de malha de aterramento. A única coisa que eu me lembro era que você tinha que gerar uma corrente acima de 50 amperes. Então você tinha que levar lá um grupo gerador, né? Era no mínimo, eu fiz a conta na época, no mínimo era 75 kVA, né? E simular o corpo humano através de 2 pesos de 25 kg em cada pé e embaixo desses pesos, né, uma solução salina com esponja para justamente simular o corpo humano. Então a partir dali você injetava a corrente na malha de aterramento e verificava a tensão de toque, né, que é justamente você pegar, né, verificar, né, com um voltímetro, pode-se dizer, com um multímetro, mas tipo assim, um multímetro de precisão, não é esse multímetro vagabundo que vende aqui, né? Aqueles amarelinhos vagabundos de R$60 que vem da China, né? Um Fluke, né? Nós estamos falando de coisa boa. Ou mesmo um termômetro, né? Um termômetro homologado, né? Ele mede tensão, né? Então você pega e efetua a medição de tensão dessa tensão de toque, fazendo a injeção dessa corrente na malha de aterramento, né? Essa corrente mínima de 50 amperes, se eu não me engano, por norma. E você também faz a tensão de passo, em que você na verdade não está, né? Você não está conduzindo a partir da massa, né? Você simplesmente, por conta do seu passo, essa diferença aqui há uma abertura aqui de 1 metro, né? Entre um passo e outro, né? Então você faz a simulação com aqueles pesos de 25 kg, né? Com uma esponja, né, embebida em solução salina, né, com a diferença de 1 metro. Você faz a injeção da corrente, né? E a partir daí você faz o que? O cálculo da tensão de passo, né? Lembrando que isso aqui é o que? É simplesmente uma simulação, né, de uma corrente bastante elevada, né? Então você tem que mostrar que a tensão de toque e a tensão de passo vão fornecer correntes abaixo do mínimo. A gente vai ver as curvas já já,
Abaixo do mínimo não, abaixo do máximo, elas vão fornecer correntes abaixo do máximo que não causem problema nas pessoas. Então o que é que faz? Você tem um projeto da malha de aterramento, a gente não vai ver aqui como faz projeto de malha de aterramento. Se vocês quiserem, eu posso até passar um material para vocês, que foi um TCC do Pedro Mateus, foi justamente essa parte de, eu acho que foi comissionamento da malha de aterramento dos parques eólicos ali da Serra da Ibiapaba. Ele até engenheiro de OIM lá, até um pessoal lá pro TCC dele, né? Então a gente não vai fazer isso, a gente não vai ver, né, esse cálculo, né, de malha de aterramento, quantidade de haste, distância, não. A gente vai deixar o curso pro projeto, né, assim, pro projetista, né, ou quem sabe depois a gente pega e mostra em algum canto, caso vocês se interessem. Pode falar com o Romulo, né, pra gente verificar como é que faz esse projeto de malha de aterramento. Não é um negócio difícil, não, é um negócio meio trabalhoso. Então, como eu estava falando para vocês, você chega lá, grupo gerador, o projeto, o cara executa o projeto e vai a pessoa comissionar, né? Vai fazer a tensão de toque, né? Em cada base da torre, de torre eólica, se tiver 50 bases, né? Vai para 50, vai para 50 ensaios, né? E a tensão de passo em vários locais do teu parque. É por isso que você vê nos parques, né, geralmente parque gerador ou mesmo subestações de grande porte, né, tudo coberto de brita, né? Porque a brita, né, por conta dela ser bem espaçada, ela aumenta em muito a resistência de toque no caso da tensão de passo. Então por isso que você vê esses parques eólicos, né, grupos geradores grandes, né, todos eles são colocados em cima de brita, é justamente para efetuar o aumento da resistência de contato, né, em subestações, né, subestações grandes, né, que eu tô falando, né, você vê que ela toda, o chão dela é todo de brita, né? Então como é que você faz? Faz o ensaio, né? Obviamente que a partir do ponto, né, de que você está ensaiando seu curto-circuito, quer dizer, a partir do ponto que você está injetando a corrente, né, você tem uma curva de distribuição potencial que ela vai diminuindo à medida que você vai se distanciando desse ponto, né, óbvio, por conta de quê? Por conta de aumento de impedância, né? E você faz os ensaios de tensão de passo, né? Você vai ter a resistência aqui das pernas, né? Fazer aquela simulação com 2 pesos de 25 kg, né? E a esponja, e a partir daí você mede a tensão de passo. Óbvio que quanto maior for a resistência de toque, né, e menor for a resistência de aterramento, por quê? Porque se você tiver uma resistência de aterramento muito pequena, extremamente pequena, a corrente vai fluir direto do ponto da resistência, da interligação da resistência de aterramento, direto para a terra, não vai passar para você, né? A formação de curvas de potencial, né, ela vai decrescer muito mais rápido, o que vai diminuir a tensão de passo. Beleza? Então você tem que fazer esse comissionamento, obrigatoriamente. Esse caso aqui é só mostrando, no caso da descarga atmosférica, né, você tem essas curvas equipotenciais aqui, né, em que você, a partir de um passo de 1 metro, que é por nome definido por nome, né, esqueci. Voei. Mas está entendido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Com relação à tensão de toque, tensão de passo? Porque são essas tensões de toque, tensão de passo que vão definir a sua corrente, né? A corrente que o DR vai atuar. Beleza? Entenderam? Vocês têm alguma dúvida?
Tranquilo. GG, joinha, joinha. Então vamos lá. Essas aqui, né, são as curvas, né, para a corrente que circula entre a mão esquerda ao pé, que justamente baseado na sua tensão de toque, beleza? Então você tem essa curva AC1, né, que é até 0,5 mA de corrente de fuga, em que você tem somente a percepção, mas ela não causa nenhuma reação ao ser humano, beleza? Já essa curva AC2, né, que vai de meio 0,5 mA até a curva B, né? Então você pode ter o que? Uma percepção, né, de choque, óbvio, e contração muscular involuntária, mas geralmente não causa efeito fisiológico. A partir da curva, né? A partir da área essa AC3, aí o negócio começa a pegar. Você começa a ter forte contração, né? Você começa a ter dificuldade de respirar, né? E você pode ter algumas disfunções cardíacas, mas essas geralmente são reversíveis. Isso tudo que eu estou falando não é porque eu sou médico, é porque está na IEC 604.791. Beleza? Então, a partir da curva, né, AC4, né, aí o bicho começa a pegar mesmo. Porque você tem probabilidade de fibrilação aqui probabilidade de fibrilação a partir de 5%. Aqui até a probabilidade de 50%. E aqui mais do que 50%. Lembrando que quando você está aqui nessa AC4, nessa área que é AC4, você está com corrente de 1,5 a 2 amperes. Né? E os DRs, eles começam a atuar mais ou menos onde? Nessa área AC2 aqui, ó, em 30 miliamperes. Né? Isso aqui são, então, onde é que você vai chegar no máximo de sensibilidade? Nessa área o que? AC2 pela 5410. Ela diz que a corrente máxima, né, do DR, a sensibilidade do DR tem que ser o que? 30 miliamperes. Né? Aqui é como funciona o DR, né? O que é que acontece, né? Você vai passando aqui, né? Obviamente é uma corrente de fase e uma corrente de neutro, né? E a partir da corrente de fase e da corrente de neutro, isso aqui no circuito monofásico, para ficar claro. Se você tiver a corrente de fase, ela não for igual à corrente de neutro, o que é que acontece? Você tem uma formação de um campo residual ao redor do toroide, né? Porque ó, você tem uma corrente aqui entrando, tem outra corrente saindo. Se a corrente que está entrando for igual à corrente que está saindo, você tem o quê? Você tem anulação dos campos. Quando você não tem anulação dos campos, é porque uma corrente não está batendo com a outra. Então provavelmente está tendo alguma corrente de fuga, né? A partir dessa corrente de fuga, você faz o quê? Você tem uma formação de campo e você tem a abertura do DR. Beleza? Então você tem DR tipo AC, né, que é para corrente alternada, né, DR geralmente utilizado em residências, né? Você tem o do tipo A, né, que você pega corrente residual alternada, né, e contínuas pulsantes, né? Geralmente você esse DR tipo A, né, ou IDR tipo A, é quando você tem tipo assim uma sala de servidores, né, em que você tem muita formação, né, de harmônica, né, e corrente pulsada, né? Então você vai utilizar esse DR tipo A. E tem um DR tipo B que ele pega até correntes contínuas, quer dizer, além dele pegar corrente alternada, residual alternada, ele pega as contínuas pulsantes, né, pulsos, e ainda pega contínua pura, que é a mais difícil de todas,
e a mais letal, porque você não nota que você está levando choque numa corrente contínua. Ele simplesmente começa a cozinhar você. Né? Esse DR tipo B, geralmente você aplica onde? Em circuito trifásico. Né? Em equipamentos, geralmente equipamentos médios, geralmente inversores. Né? Então, a aplicação desse tipo B é quando você geralmente tem formação de corrente contínua. Ah, Tiabinho, como assim formação de corrente contínua? Você pode ter uma corrente com uma corrente média. Por exemplo, em uma corrente alternada, né? Qual o valor DC? 0. Né? Se for uma senoide perfeita, ela é 0. Mas se ela for um PWM pulsado, contínuo, você não tem uma formação de corrente média? Beleza? Tiabinho, mas isso é a contínua pulsante. Beleza, show de bola. Mas em cima da contínua pulsante, você pode ter o quê? Uma corrente contínua. Então, esse tipo B, ele detecta essas correntes contínuas. Beleza? Geralmente é quando você tem uma senoide desequilibrada em que você também tem um valor DC na corrente alternada, tirando seu valor médio para 0. Mas é daquela série de Fourier. Beleza? Além disso, você pode ter um DR, né, com característica S ou com característica K. O DR com característica S é porque ele possui atraso. Geralmente você vai aplicar ele quando você tem uma corrente de partida elevada. Quando é que você tem uma corrente de partida elevada? Um motor. Então, o DR ele não pode disparar naquele momento porque você tem um desequilíbrio causado por um motor. Então, você tem que apresentar um retardo. Né? Igual o disjuntor motor. Né? O disjuntor motor não apresentava um retardo? Pois é, da mesma maneira. Você apresenta um retardo. Né? Nesse tipo S. Então, esses, né, DRs tipos S, né, geralmente eles estão a jusante do equipamento de proteção. Eles estão antes do disjuntor. Já o tipo K, né, o acionamento desse tipo S é de 60 a 100 milissegundos. Né, e correntes até 5 vezes a nominal do valor de face dele, do DR. Né? Já o DR tipo K, ele é muito sensível à corrente residual transitória. Então, na hora que ele detectar, ele vai abrir. Então, são equipamentos que eles estão depois da proteção, estão a jusante. O outro é que está montante, né? Geralmente, eles são equipamentos que estão a jusante, né, da proteção. Geralmente, são equipamentos mais próximos da carga que você vai utilizar. Beleza? Então, esse cara atua geralmente o quê? Em 10 milissegundos, né? Beleza? Então, esses são esse tipo de DR. DR tipo AC, A e B, que estão relacionados, né, a forma de onda de tensão, né, de o que ele detecta de forma de onda de tensão, e com característica SK se vai ter retardo ou não. Beleza? Uma coisa para vocês se ligarem no DR é porque é o seguinte: você tem que ter um esquema terra-neutro separado, né? Aqui o esquema de aterramento TNS, você pode botar o mnemônico terra-neutro separado, em que o condutor de neutro é diferente do condutor de terra. Porque se o condutor de neutro for igual ao condutor de terra, como é que você vai detectar? Porque pense todas as correntes que entram em determinado ponto, o somatório é 0, beleza? Então você tem uma corrente de neutro. Então nunca vai haver formação de campo se você tiver o condutor de neutro igual ao condutor de terra. Por quê? Porque você não vai conseguir ter uma diferença das correntes, no somatório das correntes. Nunca você vai ter. Então, o DR, ele pede obrigatoriamente um esquema de aterramento terra-neutro separado. Ou terra-neutro com a parte comum e a parte separada. Quer dizer, você vem com o condutor PEM, PE Protection Earth, né, que é condutor de terra, né? Você vem com o condutor de terra, né? Mas na hora de entrar no DR, você só manda o quê? Você separa o condutor de terra com o condutor de neutro, ó, e manda somente o condutor de neutro para o DR. Quer dizer, você pode vir com o esquema terra-neutro comum
Quando chegar próximo do DR, você separa o condutor de terra com o condutor de neutro. Beleza? Então, o mais comum é esse aqui, é o terra neutro comum. Né? O esquema de aterramento. Por quê? Porque você economiza um condutor. Mas, quando você for instalar um DR, você tem que fazer esse split aí. Tem que fazer essa divisão. O esquema TT, né, é que ao invés de você ter um aterramento, né, por condutor, você tem um aterramento por massa. Quer dizer, cada massa é aterrada. A primeira letra, né, na verdade, quer dizer que o T quer dizer que as massas são aterradas, né? Na verdade, a primeira letra quer dizer que a fonte é o aterramento da fonte. A segunda letra, né, é só uma derivação, Vitor, né? Mas tem que se basear no mesmo condutor, né? A derivação do mesmo condutor que vai ser aterrado, né? Então, a primeira letra ela define o tipo de aterramento da fonte. E a segunda letra define o tipo de aterramento da massa. Então, a primeira letra sendo T, significa que a fonte está aterrada. Quer dizer, no caso da subestação, a fonte está aterrada. A segunda letra sendo N, significa que as massas elas são aterradas, né, a partir de um condutor. Beleza? S significa que você tem um condutor de neutro e um condutor de terra separados. E C significa que você tem um condutor de neutro e um condutor de terra comum. Então, com o esquema TT, o que é que acontece? A fonte é aterrada, que é o que geralmente acontece, né? Na sua subestação você tem uma malha de aterramento, né? E aqui no caso as massas também são aterradas, né? Como as massas são aterradas, o condutor de terra ele não vai se juntar ao condutor de neutro no aterramento lá na fonte, como acontece aqui, ó. Você leva o condutor e leva para ser aterrado. O condutor de terra ele vai ser aterrado no local da massa. Tiebinho, isso não é um esquema muito mais caro? Isso é um esquema muito mais caro. Extremamente mais caro. Mas existem alguns equipamentos, principalmente equipamentos médicos, em que para o funcionamento eles exigem que tenha um aterramento exclusivo para o equipamento. Então é aí que acontece que a segunda letra seja T, né? Mas geralmente nesses equipamentos médicos o esquema de aterramento ele é IT. O pessoal também chama muito de IT médico, que é a fonte ela é aterrada a partir de uma impedância, né? Para evitar que corrente de falha circulem nas fases que não forem afetadas. Isso aí a gente pode ver depois. E as massas são aterradas. Então, geralmente em hospital você tem esquema IT. Esses esquemas ITs, né, eles não são discretos, quer dizer, você não compra haste, você não compra impedância, não. Geralmente o aterramento ele vem junto com o equipamento. Então você tem muito pouca literatura a respeito de esquemas de IT médico, porque o aterramento é do próprio equipamento. Tudo belezinha? Então aqui, ó, a gente pega e tem alguns dispositivos DR, né? Em que você tem uma corrente nominal, na verdade aqui é um IDR, né? Então o diferencial residual, né? Em que você tem a corrente nominal e a detecção da corrente residual. Beleza? Então aqui você tem um DR, né? De 16 amperes com a corrente residual de 10 miliamperes. Por norma, você tem que utilizar esse cara aqui, ó, com essa corrente residual de no máximo 30 miliamperes, né? Pela 5410. Então você vai nesse esquema aqui, ó. Aqui no caso do tipo AC, né, que é somente corrente
corrente alternada pura, né? Geralmente aplicação residencial, ou tipo A, que ele pega corrente alternada e corrente pulsada, né? Somente o tipo B pega aqueles esquemas de corrente contínua. Beleza? Eu não me lembro de que fabricante é esse catálogo. Não estou lembrado do fabricante desse catálogo, mas depois eu vejo para vocês. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, ó. Aqui, obviamente, para disjuntor, né? Bipolar, né? Em que você entra só com fase neutro. E aqui com DR, disjuntor não, DR tetrapolar. Então você entra com as 3 fases e o neutro. O terra vai por fora. Lembrando, né? Porque o terra vai por fora? Para justamente você poder detectar essa corrente de fuga. Belezinha? Tranquilinho? Joinha. O meu tá dando falha aqui no retorno aqui. A internet não melhorou nada aqui pra mim. Tranquilo? Vocês entenderam o esquema do DR? Passem aí pra tio Ebinho. Ok. Joinha. Pronto. Então vamos lá. Outro equipamento que a gente vai ver hoje, né, é o contator. Não chamem, por favor, de contactor. Chame de contator. Beleza? A contatora, beleza? É um equipamento de chaveamento. Então, é o equipamento que vai chavear as suas cargas. Por exemplo, ali na iluminação do campus, que para acionamento da iluminação o pessoal fez com disjuntor, e eu falei para vocês que disjuntor, se não for o disjuntor motor, ele não é dispositivo de manobra. Disjuntor é dispositivo de proteção, então ele não foi feito para você ficar ligando e desligando, ficar viçando lá, né? Então, o disjuntor é para proteção. O que é que deveria ser feito? Deveria ter um interruptor que acionasse uma contatora, e aí sim, essa contatora, ela sim é feita para chavear, né? As contatoras, né, elas têm 2 terminais, aqui são contatoras tripolares, né? Elas têm 2 terminais para o acionamento da bobina, né? Geralmente esses acionamentos de bobina, né, eles são em corrente alternada mesmo, né, mas com corrente bem menor. Então aqui no caso aqui, esse cara aqui é da VEG, né? São esses terminais A1 e A2, em que você entra com as fases aqui em L1, L2 e L3, e a saída das fases é T1, T2, T3. Então, quando você tem o acionamento da bobina, a partir de... é o contato selo, né? Bom, pessoal, a maioria do pessoal aqui não sabe o que é contato selo. Relaxe. Né? Então, quando você pega e tem um acionamento da bobina, o que é que acontece? Você tem um fechamento da contatora e ela passa a corrente. Né? Essa aqui, os contatos, os contatos da bobina aqui são esses números aqui, 13 e 14, aqui da VEG é A1 e A2, beleza? Essa aqui é da Schneider, e você pode ter contatos auxiliares, né? Quer dizer, você pode aumentar o número de circuitos que você aciona pelo mesmo disjuntor. O pessoal chama de contatos auxiliares, para você poder chavear mais circuitos com o mesmo comando ou mesmo com lógica invertida. Porque o circuito ele pode ser normalmente aberto. Aí geralmente você vai ver lá na contatora, você vai ver o que? Normally Open, NO, que é normalmente aberto, né? Então você pode ter uma lógica invertida que ao invés de contatos NO ou NA, você pode ter contatos NF ou NC, que é Normally Closed,
quer dizer, normalmente fechado. Beleza? Então ele serve para você o quê? A partir do mesmo acionamento, você utilizar lógicas de acionamento. Contator serve para tudo, né? Você chavear circuitos grandes de iluminação, inclusive lá em industriais, né? O acionamento tem que ser feito por contatora nos quadros, né? Você tem o acionamento, né? Pode ter acionamento de motores também, né? Se bem que hoje o acionamento de motores, né? Antigamente o pessoal utilizava muito, principalmente com chave estrela triângulo, né? Chave estrela triângulo temporizada. Oi. Hã? Eu tô em aula. Recebe lá. Pode. No crédito. Porra. Puto. Sim, voltando. Então, antigamente, né, o pessoal utilizava muito, né? Principalmente porque acima de 5 CV, pela norma da Enel, né? Em baixa tensão, ela pede que se utilize algum tipo de compensação, né? Em MT não, mas em BT sim, motor acima de 5 CV. Então geralmente o pessoal fazia o quê? Geralmente o pessoal fazia circuito estrela triângulo, né? Para diminuir a corrente de partida, né? E isso na época, né? Soft start ou inversor de frequência era muito caro, só que hoje está muito mais barato, né? E com a vantagem do sistema ser todo compacto. Por exemplo, quando você pegava e você tinha um problema, né? Geralmente um quadro cheio de contatora. Aí você descobriu onde era o problema, era um Deus nos acuda. Enquanto isso a produção estava parada, né? Como é que passou a ser o esquema? Não, cara, bota um soft start lá para fazer acionamento, né? Soft start, o acionamento dele é tiristorizado. Deu problema no soft start, sua empresa, por exemplo, faz tijolo, sua empresa não conserta soft start. Tira um, bota o outro e manda outro para o conserto. Então se tornou muito mais prático, principalmente que o valor, né, desses equipamentos de acionamento de semicondutor se tornou muito mais barato, né? Então hoje a contatora, né, assim, no caso para acionamento de motor, né, ela está perdendo a utilização, né? Falando de acionamento, desses acionamentos de motores, né, assim, para que não são partida direta. Beleza? Para partida direta você utiliza o quê? Não, você não utiliza nem contatora, você usa o quê? Um disjuntor motor. Beleza? Tranquilo? Esse aqui, né, é o esquemazinho da VEG, né, para os tipos de contatora. Geralmente você tem o quê? Mini contatora, né, contator normal. Geralmente você tem contator para chaveamento de banco de capacitor. Aí vai depender do tipo de acionamento, né? Por exemplo, CWB, né? CWB é contatora de uso geral, né? Então ela pode ir o que? Ela vai deixa eu ver aqui no catálogo da VEG, ela vai de 38 A até 125 A, com acionamento AC3. O acionamento AC3 é para acionamento de motor gaiola, né? Que a contatora ela tem que suportar a corrente de partida do motor, geralmente 5 a 7 vezes a corrente nominal, né? Ela tem a contactora CWB, né? Ela tem isso. As contactoras CWC, que é essas primeiras 3 letras aqui, né? Isso no caso que eu estou falando específico do catálogo da VEG. As contactoras CWC são mini contatoras, né? Então essas contatoras a corrente é bem menor, né? No caso da VEG, essas contatoras, né, vão até 22 amperes, né? Uma corrente bem menor, mas elas também suportam a C3, manobra em regime AC3, quer dizer o que? Acionamento de motor gaiola, né? Essas mini contatoras também permitem acionamento em operação em regime AC4,
esse regime AC4 é o regime do freio motor, né? Você utiliza o quê? Sistema de frenagem com contracorrente. Beleza? As contatoras CWMC, que são contatoras para... Que são contatoras para... acionamento de banco de capacitores, né? O padrão de acionamento delas é o que? AC6. Que ela serve justamente para acionamento de banco de capacitor. Por quê? Porque você tem formação de surtos de tensão também. Lembrando que na partida o banco capacitor é o que? É um curto-circuito. Então você tem surto de tensão. Então, existem a contatora CWB, essas três primeiras letras, CWB ou CWC, né? Geralmente você vai pelo quê? Pelo tamanho do motor, o tamanho do sistema que você quer energizar. Já para acionamento de banco capacitor, né? Você vai utilizar o quê? A CWMC, que são essas três primeiras letras. Né? Aí no catálogo da VEG, né? Aí, tipo... esses dois números seguintes, esses são o que? A corrente nominal, né? Esses dois números seguintes são o que? Os números de contatos. O primeiro contato é normalmente aberto, o segundo contato normalmente fechado. Então, nesse caso 11 aqui, tem um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, né? Número de polos, tripolar, pronto, tá aqui, 3 polos, né, de potência. E aqui no final a tensão de trabalho. Você trabalha em corrente alternada ou trabalha em corrente contínua. Corrente alternada ou trabalha em corrente contínua, né? Tia Binho, mas banco de capacitor precisa chavear? Precisa, né? Porque por norma o seu fator de potência ele tem que ser de pelo menos 0,92 indutivo entre 6 da manhã e meia-noite. Mas entre meia-noite e 6, o seu fator de potência não pode ser menor do que 0,92 capacitivo. Então é por isso que quando chega meia-noite você efetua o quê? O desligamento dos bancos de capacitores, para você não pagar excedente reativo. Então geralmente o pessoal coloca o quê? As contatoras, elas têm umas resistênciazinhas. As contatoras de padrão AC6, ela tem umas resistências justamente para você fazer o quê? A dissipação dessa corrente de surto dos bancos de capacitores. Elas geralmente são as primeiras a queimar quando dá problema nos bancos de capacitores. E a gente vai ver como é que faz o cálculo, né, do banco capacitor bem direitinho, que é o próximo equipamento que eu vou apresentar. Tá beleza? Tranquilo, crianças? Você da peste. Tranquilo? Pronto, tranquilo. Então, quando for sexta-feira, a gente continua, beleza? Cheiro na pita do oi. Fui.